Havendo número legal e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Dr. Eduardo Moura para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 108ª sessão ordinária, em 12 de dezembro de 2012. Presidência dos senhores vereadores Carlos Caiado, segundo vice-presidente, Paulo Messina, segundo suplente, e Ivanir de Melo, a convite. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Paulo Pinheiro, Eliomar Coelho, Tio Carlos, Luiz Carlos Ramos, professor Washington, Dr. Carlos Eduardo, Ivanir de Melo, Dr. Jorge Manaia e Dr. Edson da Creatinina. 9. Assume a presidência o senhor vereador Ivanir de Melo e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Tio Carlos, ambos a convite. Encerra-se a sessão às 16 horas e 5 minutos. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o nobre vereador Dr. Eduardo Moura, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente em exercício desta sessão, Dr. Ivanir de Melo, senhores vereadores, vereadoras, funcionários da casa, os técnicos, imprensa, assessores, telespectadores da TV Câmara. O que me traz hoje a esta tribuna é algo que eu nunca poderia imaginar que fosse acontecer. Hoje eu atendia no meu consultório quando fui procurado por algumas pessoas que denunciaram a possibilidade de fechamento da clínica, do Instituto Santa Catarina em Caxias. Como eu disse, eu nunca poderia imaginar que algo semelhante pudesse ocorrer. Mas, diante de tantas situações que nos trazem surpresa, ontem mesmo eu falava sobre a questão de um jornalista que prefere ser conduzido por alguém que tenha tomado umas cervejas ou algumas doses de destilado do que ser conduzido no carro por alguém que esteja sóbrio. Então, a partir de agora, eu acredito em tudo. Eu já fico pensando que as coisas não são tão difíceis de ocorrer quando a gente vê situações como essa. Mas, mesmo assim, eu me surpreendi com a possibilidade do Instituto Santa Catarina fechar. Eu, em diversas situações, atendi pessoas que apresentavam hipoacusia de um ou dos dois ouvidos, ou seja, não ouviam, e aqueles que não ouvem têm uma dificuldade que as pessoas que não têm essa dificuldade imaginam. Lógico que nós não podemos fazer comparação entre quem enxerga e quem ouve, ou quem não enxerga e quem não ouve. Não dá para a gente fazer essa comparação. Ambas as situações são muito complicadas quando as pessoas têm algum distúrbio em uma destas áreas tão importantes para o nosso dia a dia. A princípio, nós até imaginamos que quem apresentar um problema de surdez é de menor monta as suas dificuldades, não tenha dúvida. Mas quando você para pensar
o que representa você estar num grupo de amigos, as pessoas conversando, e você não imaginar o que está sendo dito ali naquele grupo. Quando a tua esposa sussurra no seu ouvido uma palavra de amor, ou vice-versa, já pensou você não ouvir, só sente aquela cócegazinha? É agradável, não resta dúvida, mas sem ouvir, é algo que traz um problema para a pessoa. Você não ouvir seu filho, o que ele está dizendo, você não ouvir o que o netinho está dizendo. Eu vejo hoje os momentos agradáveis que passo com meus netos, e eu fico pensando, sempre eu fico pensando isso, e se eu não ouvisse? Se não ouvisse aquele sorriso que a minha netinha dá, que o meu netinho dá, a dificuldade que seria. Fui procurado em diversas situações, os telespectadores podem ter certeza do que eu estou dizendo, é algo que aconteceu talvez mais de uma dezena de vezes, de pessoas em desespero porque não tinham nenhuma forma de audição, não ouviam. Essas pessoas sem esperança, porque não é todo lugar que tem audiometria, e eu estou falando da audiometria, que é o exame, entre aspas, mais simples. Eu não estou falando nem do Bera, que é um exame mais sofisticado, e que também é muito difícil de ser conseguido através do Sistema Único de Saúde. Quanto mais ser diagnosticado, e lá o Instituto Santa Catarina faz isso, quanto mais ser diagnosticado, tanto clinicamente, porque o otorrino examina essa pessoa, ainda examina, graças a Deus, porque ele ainda não fechou, como essa pessoa é submetida aos exames que são tão importantes como a audiometria e, em alguns casos, os exames mais sofisticados e que são feitos lá nesse instituto. E eu fico pensando, meu Deus do céu, como é que pode isso fechar? Lá no PAN Coelho Neto, onde eu trabalho, sempre eu fazia encaminhamento, e até hoje eu sou procurado por pessoas que nós encaminhamos para o Instituto Santa Catarina, e o atendimento é muito bom, o atendimento é muito correto, com pessoas que efetivamente se preocupam com uma dificuldade que, como eu disse, não é uma dificuldade simples. Agora, para onde é que nós vamos mandar? Nós vamos mandar para onde? E o aparelho, quem é que vai custear esse aparelho, senhores telespectadores? Quem? Para onde eu vou mandar? Qual é o instituto que tem? Qual é o serviço de otorrinolaringologia que dispõe de possibilidade de dar o aparelho? Uma vez eu estava lá em Acari, perto do metrô de Acari, e uma senhora chegou para mim e falou: doutor Eduardo Moura, minha vida mudou, eu sou outra pessoa, mudou a qualidade de vida. Desde que eu estive lá no Instituto Santa Catarina, encaminhado pelo senhor, eu agora tenho o aparelho, eu ouço perfeitamente. Algumas pessoas, inclusive, ainda brincam, debocham de quem não ouve. Acabou isso tudo, doutor Eduardo Moura. E aquilo me deu uma alegria que talvez os senhores e as senhoras nem podem imaginar. Então, eu gostaria de apelar às autoridades que possam dar continuidade às atividades desse serviço para que o façam. Eu estou hoje ocupando a tribuna para falar sobre isso, mas se algo pior ocorrer, podem ter certeza que eu vou diariamente dizer do meu descontentamento e pedirei a ajuda dos meus pares aqui na casa para que me ajudem a solucionar esse problema que, se ocorrer, será muito ruim, mas muito ruim mesmo. E
eu recebi um papel que diz assim: o Instituto Santa Catarina pode parar o atendimento a qualquer momento por falta no repasse de pagamentos. Vamos pedir ajuda, aqui eles dizem, ao nosso padrinho Pezão. Não sei se é o padrinho Pezão que vai resolver isso, mas se for o padrinho Pezão, por favor, padrinho Pezão, faça jus ao seu nome, que é um nome que é no superlativo, Pezão, e vamos solucionar isso. Não seja um pezinho, porque se o senhor for um pezinho, o senhor vai ouvir aqui o vereador Eduardo Moura diariamente. Fale ao vice-governador a importância do Instituto na sua vida. E aí, eu vou dar o endereço eletrônico para que as pessoas encaminhem também solicitações para o senhor Pezão. Pezão, @vicegovernador.rj.gov.br. Repetindo, Pezão, @vicegovernador.rj.gov.br. Eu conto com os senhores e as senhoras que nos assistem, as pessoas que nos ouvem aqui na casa hoje, para que ajudem essas pessoas e aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de ter o atendimento no Instituto Santa Catarina, para que o façam. Se algo equivocado ocorreu que justifique ou que justificasse, eu não sei, para que isso ocorresse, vamos tomar as providências para que sejam sanados os problemas, mas que nós possamos impedir que haja solução de continuidade para esse problema que eu trago para os senhores e as senhoras hoje. Muito obrigado. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Tio Carlos, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os presentes. Companheiro doutor Eduardo Moura, que bom que o Senado não deve ter nem tomado conhecimento da matéria escrita pelo João Pequeno, né? O repórter, que ontem o Senado, a Comissão de Constituição e Justiça, aprovou, né? Exatamente que a lei seca realmente possa ter ainda uma eficácia maior através de uma punição maior ainda, no sentido de que está sendo dobrado os R$900.000 que era o valor da multa, porque muitas pessoas parece que às vezes elas não se preocupam com as mortes, com os acidentes, mas no caso do cinto de segurança foi clássico, né? Quando se teve realmente uma punição no bolso, todos começaram, não, vou botar o cinto de segurança, não para preservar a minha vida, e sim porque não quero ser multado. Então, o valor vai para quase R$2.000, espero imensamente que entre em vigor o mais rápido possível, né? Porque isso mostra claramente de que a lei seca é realmente um acerto. Além disso, também no projeto, falar da possibilidade também não só da prova do bafômetro, até que se possa ter outras provas através de vídeos, né? Isso para a gente é importante, depoimentos, também acrescentar aí a oportunidade não de punir, mas exatamente de coibir, para que essas pessoas pensem 10 vezes antes de beber e dirigir. Ninguém aqui de novo está falando, vamos parar da pessoa tomar a cervejinha dele. Não, absolutamente não é esse o aspecto da lei. A lei foi criada exatamente para preservar vidas. Queria aqui agora, aproveitando, hoje tive a oportunidade de assistir o RJTV e parece que a nossa fala só não tem resposta no Executivo, porque hoje uma das matérias do RJTV falava do absurdo dos postes no meio da rua, na avenida, na Estrada dos Bandeirantes, e até citou a Avenida das Américas. Então, senhor prefeito, por mais que a concessionária tenha um prazo, já passou o limite, nós temos certezas o que nós estamos dizendo aqui, nós estamos praticamente todos os dias naquela região, por favor, pessoas estão realmente correndo risco de vida, então vamos multar a concessionária, que possa realmente tirar os postes do meio da rua, porque a obra é maravilhosa, ótima, a população esperou tanto essa obra, mas não dá para que esses postes permaneçam na rua.
a apresentadora do RJTV, ela falou até, parece brincadeira, não é brincadeira não, é verdade. E por acaso mostrou um acidente na Avenida das Américas, e o cidadão falava, e agora, quem vai pagar meu prejuízo? A prefeitura vai pagar meu prejuízo? Graças a Deus ele estava podendo falar, porque algumas pessoas têm sofrido um acidente e têm ido praticamente para o hospital totalmente desfigurado, e eu não sei ainda, não tenho uma resposta, já teve óbito, mas acidentes praticamente que diariamente vem acontecendo. Então, o RJTV, espero que o prefeito, que os assessores e que também o secretário possa dar uma resposta imediata àquela população. Nós já falamos algumas vezes aqui nessa tribuna, estarei cobrando, porque algumas demandas, muitas vezes, têm uma solução imediata. Por exemplo, eu nem sei porque ele não foi candidato, mas se o tal do Zé Buracão, Zé Lador e o João Buracão fossem candidatos, porque eles, quando saem no Jornal Extra com uma demanda, eu não sei, no dia seguinte já tem uma resposta, 2 dias depois já tem uma solução. Então, eu proponho aqui lançarmos o Zé Lador e o João Buracão para serem secretários, porque eles parecem que resolvem. Nós estamos aqui pedindo, por exemplo, isso aqui nós temos que falar, porque é muito grave. Eu falei sobre os entulhos em 2 escolas públicas municipais. A escola Alberto Einstein, dentro do condomínio Novo Leblon, e a escola no Itanhangá Lopes Trovão. Eu falei aqui há 15 dias. Falei também semana passada. E hoje nós ligamos para a diretora da escola e ela, infelizmente, o entulho continua lá. Será que a Conlurb não tem ciência? Será que o 1746? O que está faltando? Porque ela já fez ofício, ela já fez solicitação, ela já ligou, ela já apelou aos vereadores desta casa, quer dizer, através do meu mandato, e eu não sei por que ainda não foram retirados os entulhos dessas 2 escolas. Ora, senhores, como eu disse, se é um equipamento público municipal, uma escola pública, se tem essa dificuldade, imagine um cidadão, aquele que, apesar de pagar os seus impostos, de ser, com certeza, cidadão nessa cidade, cumpridor dos seus deveres. Então, nós temos que ter essa posição aqui. Vamos, então, fazer o apelo diretamente à Conlurb, à presidenta Ângela Fonte, porque eu, quando aqui nas audiências públicas, reconheço todo o valor da Conlurb. Faço as minhas críticas, mas todas elas visando absolutamente a solução dos problemas. Então, de novo, quero dizer, voltarei a esta tribuna para cobrar essas demandas que são feitas praticamente há 15 dias e não sei por que não são atendidas. Queria agora concluir, senhor presidente. Ontem eu falei sobre o estado lastimável, deplorável da escola Professor Augusto Coni. E, ao sair, indo para o meu gabinete, um funcionário de um dos vereadores falou: tio Carlos, queria lhe parabenizar por estar à frente dessa luta, porque eu estudei nessa escola. Eu até disse que não há absolutamente necessidade de me parabenizar, porque até então o vereador Marcelo Piuí também está nessa luta e outros companheiros também podem entrar nessa luta. Ele falou do estado da escola. Eu estou pedindo uma audiência à secretária municipal de educação, Cláudia Costin, que já marcou para amanhã, e eu levarei o abaixo-assinado de todos os pais responsáveis dos alunos dessa escola. Quero acrescentar que essa escola será, inclusive, objeto, tá, de uma... o rapaz até me disse que a escola será cortada no meio, porque a Transcarioca vai passar praticamente no meio da escola. Então, quando nós aqui defendemos uma luta para que se não destrua a escola, e aí sim,
queremos que construa-se mais escolas. Somos aqui a favor de que uma escola jamais deva ser destruída, no máximo reformada, para que os alunos possam ter ali condição de estudar. Nós estamos aqui pleiteando que exatamente a Escola Municipal Augusto Coni, professor Augusto Coni, seja de forma imediata reformada, ou se no caso não tiver condição, que ela possa ser demolida e construída, ou nesse local, ou num terreno próximo. O que não pode é estar nas condições que ela vem realmente oferecendo risco, não só às crianças, os alunos, mas a todos os profissionais. Então, aqui eram as minhas colocações. Espero imensamente que amanhã a secretária de Educação, Cláudia Costin, possa dar encaminhamento a esse pleito, não através do conservando, porque nós já vimos que o estado da escola está realmente muito, muito precário e não cabe apenas o projeto de conservação da escola, e sim de uma reforma geral na escola. Então, eram as minhas colocações. Espero imensamente contar com a compreensão do Poder Executivo para que possamos ter os pleitos do cidadão atendidos. Muito obrigado, senhor presidente. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Raymond, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, nobre vereador doutor Ivani de Mello, senhores vereadores presentes aqui no plenário, assessores, amigos que trabalham aqui no plenário, trabalhadores da Câmara Municipal, nós, esses dias, temos debatido, o tio Carlos acabou de falar aqui de escola pública, eu também, essa semana, já andei falando, e outras pessoas também, tanta gente envolvida na discussão daquilo que está já, de certa forma, anunciado já há muito tempo, que é a derrubada da escola Friedenreich, no Maracanã. E, na verdade, há um projeto de tombamento da escola para garantir que a escola permaneça naquele espaço, uma escola de qualidade, a 10ª escola no ranking brasileiro, a 4ª escola no ranking municipal, uma escola de muita qualidade, uma escola onde seus alunos e os pais da escola e os profissionais de educação que lá estão têm uma identidade com essa escola e desejam que a escola permaneça onde está. Até por aquele entendimento que todos nós temos da boa educação, que escola não se derruba, escola se constrói. E isso não é falácia, não é apenas uma palavra de impacto, isso é realidade. Escola é para ser construída. Nós, às vezes, tio Carlos, vivemos naquela discussão de que o Rio de Janeiro tem a maior rede de escolas da América Latina. E a gente fica satisfeito e se orgulha disso. Mas, mais do que isso, ao invés de dizermos tem a maior rede de escolas da América Latina, temos que dizer, nós temos quase 1.100 escolas, mas para a gente de fato ter uma escola de qualidade, precisaríamos ter mais escolas. Pelo contrário, tínhamos que ter talvez o dobro das escolas, para ter turno integral em todas elas, para que as crianças que entram de manhã não precisem sair ao meio-dia para que outras comecem o seu turno escolar. Então, escola não é para ser destruída, não é o fato de termos quase 1.100 escolas no município que nos dá o direito de encher o peito e dizer, somos a maior rede da América Latina. Podemos até dizer porque verdadeiramente somos, mas isso não significa dizer que o número de escolas está adequado à necessidade da educação municipal do Rio de Janeiro. Então, nós temos essa luta. Hoje pela manhã, os pais têm feito, e é bacana isso, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, ela diz que você não pode usar a criança, você não pode manipular a criança, mas hoje, pelo menos eu recebi ligação de 3 crianças que estavam monitoradas por seus pais. Os pais atenderam o telefone, ligaram e disseram, vereador Raymond, aqui é fulano de tal, eu sou pai da Escola Municipal Friedenreich, o meu filho quer falar com você, portanto, está permitido, o pai está autorizando o filho a entrar na luta pela manutenção da escola. Falei com 3 pais e 3 crianças, aliás, 3 mães e 3 crianças que disseram para mim, olha, nós queremos a sua luta, queremos o seu apoio, queremos o seu voto para a manutenção da Escola Municipal Friedenreich. Então, essa é uma discussão que está aí, que a gente não pode, de fato, perder de vista. Escola é para ser construída, escola não é para ser destruída, não é para ser demolida. Depois, senhor presidente,
queria chamar a atenção aqui de um ponto que, assim, é muito desagradável, mas, na verdade, infelizmente, a gente tem que falar, porque a gente vai convivendo, e não tem jeito. Eu sou membro da Comissão de Educação e Cultura, e o que estou falando aqui, falei há pouco com o Paulo Messina, que é o presidente da comissão, até porque eu acho que é para além das questões pessoais, uma questão política, uma questão de entendimento de para que serve a ferramenta da comissão aqui na Câmara Municipal. Se a comissão serve apenas para alguns vereadores se manterem no status de serem presidentes ou de fazer as reuniões do modo que querem ou quando querem, isso é outra coisa, não quero participar disso. Mas se a comissão é um espaço de discussão do tema para a gente melhorar a nossa cidade, aí eu quero participar da discussão. Então, acho que nós estamos aí ao final de uma legislatura, ao final de uma sessão legislativa, nós vamos começar a 9ª legislatura no ano que vem, e aí teremos novamente eleição para as comissões. Eu acho que mais do que eleger as comissões, nós temos que discutir aqui na Câmara qual o verdadeiro sentido das comissões. Em 2009, eu fui presidente da Comissão de Educação. Há aqueles que dizem, também era muito exagero, mas nós fazíamos toda segunda-feira, conforme manda o regimento da casa, reunião, convocando os vereadores e abrindo a reunião aos que fazem cultura e educação na cidade. 2009. 2010, eu não fui mais presidente da comissão. Aliás, fui eleito presidente e depois fui destituído 2 dias depois, por uma conjuntura de questões aí que não vale a pena a gente desenterrar. Fui destituído 2 dias depois que fui eleito presidente da comissão. E aí, 2009, aliás, 2010, 2011, 2012, a comissão não tem reunião nenhuma reunião. Mas se fosse isso, estava bem. O vereador Raimon é um vereador que não vem à Câmara, o vereador Raimon é um vereador que não participa da Câmara. Eu participo, veja a minha presença, eu sou assíduo a essa casa, eu não falto. Eu estou, inclusive, às segundas e sextas-feiras aqui. O meu gabinete é o 4º andar. Se alguém tem problema de elevador, dá para até ir a pé. Meu telefone celular é aberto não somente aos meus pares aqui, mas a quem quer que seja. Não tenho problema nenhum de ser encontrado. E só nesses últimos 20 dias, a Comissão de Educação convocou 2 audiências públicas e eu absolutamente fico sabendo porque chega o convite lá no meu gabinete ou porque é publicado no Diário Oficial. Hoje à noite está publicado, está dito aqui, olha, o presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições regimentais, em atendimento ao contido no ofício sem número da Comissão de Educação e Cultura, convoca os senhores vereadores Paulo Messina, João Ricardo e Raimon, membros da Comissão Permanente de Educação e Cultura, para participarem de audiência pública da referida comissão com o tema Cosme Velho, a preservação da ambiência cultural e da qualidade de vida dos moradores, a realizar-se no próximo dia 13 de dezembro de 2012, quinta-feira, às 19 horas, no Colégio São Vicente de Paulo, no Cosme Velho. O encontro debaterá com representantes do Executivo Municipal políticas para a preservação da ambiência cultural da região, como também diretrizes para a conservação do bairro. Gabinete da Presidência, 6 de dezembro de 2012, vereador Jorge Felipe. Quer dizer, eu sou convocado como membro de uma comissão pelo Diário Oficial. Então eu quero aqui pedir ao doutor João Ricardo e pedir ao vereador Paulo Messina, que devem ter assinado esse ofício, porque eu não assinei, e tem que ter quórum, 2 tem que ter assinado. Quero pedir a eles que, assim, por respeito, até aquilo que eu tenho para com eles também, que é o respeito ao que eles representam para a cidade, que eles hoje lá no Cosme Velho, no São Vicente, que eles digam às pessoas que estão lá, digam assim, olha, o vereador Raimon não está aqui, porque foi avisado de última hora e porque hoje ele tem um debate que já está marcado há mais de um mês, que é o debate que todos os dias 13 fazemos, que tem como tema, dia 13 é dia de discutir o PT. Então hoje é dia 13 de dezembro, eu tenho um seminário, um debate à noite, portanto não estarei lá no Cosme Velho por conta disso. Então quero pedir ao vereador João Ricardo e ao vereador Paulo Messina, que justifiquem a minha ausência hoje, lá no Cosme Velho, e digam, o vereador Raimon não está aqui, não é porque ele se furta a debater,
porque eu não me furto a debater com quem quer que seja, mesmo que pense contrário a mim. Mas o vereador Raimundo não está aqui porque não foi avisado, porque não participou da discussão da construção dessa audiência e, portanto, ele tem incompatibilidade de agenda. Eu acho que isso, presidente, não falo aqui, trazendo da minha parte, nenhuma animosidade para com ninguém, mas trago aqui uma insatisfação com o jeito que esta casa tem trabalhado na discussão das comissões, que é tão importante para definir os rumos das políticas públicas para a nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais orador inscrito, a palavra fica franqueada. Com a palavra franqueada, o nobre vereador Tio Carlos, que dispõe de 10 minutos. Não, senhor presidente, vou ser bem breve. Ontem o vereador Paulo Pinheiro fez uma convocação para que os vereadores que estão realmente muito preocupados com a situação da saúde no nosso município, que nós fizéssemos visitas aos hospitais. Eu quero então aqui, de novo, ratificar esse convite, de se os 10 médicos que nós temos, vereador Carlos Caiado, seria muito importante que Vossa Excelência pudesse nos acompanhar, será na semana que vem. Por que disso? Porque tudo isso foi motivado por um elogio que eu fiz à melhora do atendimento do Hospital Souza Aguiar. Eu realmente vivi um quadro quando fui socorrer uma pessoa e na semana, há uns 10 dias que eu voltei ao Souza Aguiar, encontrei um quadro bastante favorável. Isso me deixou muito feliz e quero ver se o que eu vi foi sorte do dia ou se realmente é o que está acontecendo na saúde do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Então, queria aqui, nós não estaremos informando quais as unidades, nem o dia, mas se os vereadores, os nossos companheiros vereadores, os que são médicos e os que não são médicos, quiserem, por favor, procurar o meu gabinete ou do vereador Paulo Pinheiro, para que a gente possa realmente fazer uma visita propositiva, gente. É uma visita que a gente vai realmente entender, primeiro, como será o ano de 2013. Terminando a Fiotec, quer dizer, o convênio, né? Nós precisamos saber. Nós temos aqui que buscar exatamente nos anteciparmos ao problema, porque a proposta é essa, de buscarmos aqui valorizar o que está dando certo e buscar as soluções para o que possamos encontrar na nossa ótica de errado. Então eu quero aqui fazer esse apelo, porque eu não sou médico, né? Eu vejo cada vez mais os companheiros médicos envolvidos na melhora da saúde e eu quero colaborar também. Então está feito o convite, espero que os demais companheiros possam realmente participar também dessa ação que o Legislativo Municipal vai fazer, exatamente buscando um melhor atendimento para toda a população da saúde do Rio de Janeiro, da saúde da população, do habitante, do nosso querido, vou dizer, do nosso estado, mas vamos focar no nosso município primeiro. Depois, futuramente, com certeza, vamos buscar a oportunidade de melhorar a saúde, não só do estado, mas como do país. Muito obrigado, senhor presidente. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Israel Atleta, que dispõe de 10 minutos. Primeiramente, boa tarde, presidente Vani. Boa tarde a todos os vereadores e vereadoras, a imprensa, os jornalistas presentes, enfim, todos que estão presentes hoje, visitando os gabinetes também, todos vocês dos gabinetes, boa tarde a todos vocês. Aniversariante do dia também, um feliz aniversário, né? Essa data vem se repetir por muitas e muitas vezes. É o que desejamos aqui em nome de todos os vereadores dessa casa. Para mim, o motivo de estar aqui agora para falar, eu já cheguei, porque algumas pessoas, aqui inclusive pessoas que trabalham aqui na casa, estão reclamando a respeito da
das bicicletas que a gente não está podendo colocar mais aqui dentro da casa. Então, eu acho assim, eu querendo informar que um bom tempo atrás, eu pedi bicicletário aqui para esta casa. Eu sou o vereador que fiz a lei e que os vereadores aprovaram, da ciclovia na Via Expressa, como meio de transporte, claro, para muitas pessoas que não, às vezes, tem uma bicicleta, mas não tem condições, às vezes não tem nem dinheiro de passagem. E se ele tiver, de repente, condições de rodar, ele vai rodar. Porque tem muitas pessoas que não estão preparadas psicologicamente para andar na frente de um ônibus ou dos carros. Porque, digamos que nós estamos bastante atrasados ainda em relação às bicicletas dentro do Rio de Janeiro. São Paulo já está na frente. Então, acho que seria muito importante que cada um de nós fizesse a nossa parte. Então, acho que se eu não tenho bicicletário, onde que eu vou colocar a minha bicicleta? Eu colocava a minha bicicleta na vaga 17. E na vaga 17 que eu colocava, e lá uma vaga garantida para o vereador. E as pessoas, assessores que não têm uma vaga para colocar, aonde que eles vão colocar as bicicletas? Então, acho que eu estou aqui hoje falando como vereador que representa o Rio de Janeiro, não só, digamos assim, não sou nem o secretário de esporte, enfim, nem da comissão de esporte, mas eu não sou um ex-atleta, eu ainda sou um atleta que eu ainda estou respirando. Então, eu acredito que quando as pessoas estão respirando, elas ainda são um atleta, porque só o fato de você acordar e conseguir levantar a sua cama, você já está sendo um atleta. Porque você agradece a Deus do fato de você poder andar. Então, acho que quando a gente anda, e é muito importante. E os médicos, eles receitam que as pessoas, para não ficar doente, ou para não ter problemas, é que ande, comece a andar. Quando eu comecei a correr, eu comecei me orientando entre os amigos, que eu sempre fui o treinador de mim mesmo. Então, você tem que correr 1 quilômetro, para depois no outro dia correr mais 1.500, 1,5 km. Para que o seu corpo, o seu organismo venha se acostumar. Por que muitos atletas morrem no futebol ou na corrida? Porque eles ficam, às vezes, com o corpo não preparado, às vezes não treinam e quer fazer uma corrida forte, de repente, para pegar uma bola no meio do campo, ele vai automaticamente ter um problema sério. Então, acho que não sou médico, mas estou falando pela experiência que eu tenho. Então, quero dizer a todos vocês que vereador representa toda a população do Rio de Janeiro. Que no dia que eu tive, na minha posse, o tio Carlos, ele falou que, quando a Rosa Fernandes disse que eu era vereador de Vigário-Geral, o tio Carlos disse que eu era vereador do Rio de Janeiro. Gente, e a realidade, infelizmente, eu não fui reeleito. Mas não tem um bairro do Rio de Janeiro que eu não tive um voto ou dois. Então, eu acho que a população do Rio de Janeiro votou. Só que a quantidade de votos não foi suficiente para mim reeleger. Mas, mesmo assim, eu vou continuar trabalhando, eu vou continuar fiscalizando, inclusive, os meus projetos. Vou estar cobrando do projeto, principalmente da ciclovia na Via Expressa, que é a ser construída. Não é construir uma ciclovia em cima de calçada, que não vai ser aproveitado, que vai só trazer aborrecimento. Mas a construção de uma ciclovia, fala, meu querido, na Via Expressa, é exatamente para você ter liberdade da bicicleta andar. Porque como que eu vou andar com a bicicleta em cima da calçada, onde o carro vai passar para entrar para sua casa? Então fica difícil. Mas uma ciclovia na Via Expressa significa o quê? Condição para o cidadão andar de bicicleta. Então eu acho que a gente vai continuar defendendo. Agradecer também aos vereadores que vão me ajudar. Tenho certeza que eu deixei muitos amigos nessa casa. E quando eu precisar, eu gostaria muito de contar com vocês, das ideias, até de projeto mesmo, eu gostaria de passar para vocês. Tem até vereador aqui que eu já deixei até responsável com alguns projetos. Então, acho que isso é muito importante, que o fato da política continuar, independente, às vezes, de você até estar no poder. Então, é muito importante a gente levar a sério aquelas pessoas que acreditaram na gente. Muitas vezes você não consegue atingir a sua meta, mas se você lutar com dignidade, com carinho, com amor, com todas as pessoas, você vai chegar lá, porque
Eu costumo dizer que a gente só se acaba quando a gente tem o último respiro, que quanto à vida, há esperança. Muito obrigado a todos vocês, uma boa tarde a todos, e Papai do Céu possa abençoar cada um de vocês. Muito obrigado. Não havendo mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. O orador inscrito é o senhor vereador Paulo Pinheiro, que dispõe de 20 minutos. Senhora presidente, vereadora Tereza Berger, senhores vereadores presentes, eu ontem falei um pouquinho sobre esse assunto que eu vou apresentar aqui agora. E hoje, já no primeiro expediente, o vereador Tio Carlos também chegou a tocar no assunto, convidando aí os vereadores que estiverem interessados em fazer uma visita aos hospitais aqui da cidade, hospitais de emergência da cidade, para que nós possamos avaliar a situação dessas unidades de saúde que vão fazer o atendimento da cidade durante os dias em que o movimento aumenta muito nessas unidades de saúde, que são o Natal e o Ano Novo. E a discussão aqui, ela se baseia naquilo que me levou durante o ano a propor uma avaliação, a propor na verdade, uma discussão mais profunda sobre a política de recursos humanos na Secretaria Municipal de Saúde. É muito comum, foi muito comum durante esse ano nessa casa, os vereadores, principalmente aqueles que defendem as posições do governo, fazerem críticas duras à gestão anterior do prefeito César Maia em relação à saúde. Era um discurso que se ouvia aqui, a cada momento se falava em saúde, os vereadores faziam críticas à gestão anterior. Eu queria relembrar, e era importante a gente não ter memória curta, eu queria relembrar fatos ocorridos no primeiro mês de janeiro, no primeiro mês do ano de 2009, em janeiro, mas claramente no dia 27 de janeiro, os jornais aqui da cidade do Rio de Janeiro e as televisões fizeram uma matéria mostrando que o hospital Lourenço Jorge, na Barra, havia sido fechado numa das noites anteriores. Fechado por falta de médicos. E eu me lembro, nesse momento, foi a primeira atuação do atual governo, que se encerra agora, na área da saúde, e foi uma atuação daquele tipo pirotécnica. O secretário de saúde e toda a sua assessoria resolveu ir ao Hospital Lourenço Jorge. E no dia seguinte levaram lá o prefeito, Eduardo Paes. E a acusação, em primeiro lugar, o prefeito Eduardo Paes, num ato de profunda infelicidade, disse que a falta de médicos no hospital tinha uma razão muito importante. Os médicos simplesmente faltaram ao plantão. E que aquilo ele interpretava como uma atuação de um bando de vagabundos. Isso foi publicado na época e tal. E centraram as suas críticas na política de recursos humanos do governo César Maia. Diziam na época que as unidades de saúde, principalmente Lourenço Jorge, que é o que mais tinha isso, eram preenchidas as suas vagas por funcionários, médicos, enfermeiros, administrativos,
ligados ou contratados por cooperativas médicas. Me lembro até que uma cooperativa que trabalhava naquele momento era a Cooperar Saúde. E a crítica era uma crítica muito dura. Por que acontecia? A instituição, o órgão que era responsável por fazer a fiscalização não estava fazendo. E as cooperativas alegavam que não estavam recebendo o seu pagamento normal. A gente sabe que quando os governos terceirizam serviços, como acontece agora, e é muito interessante, porque todas as críticas que os membros do atual governo faziam à gestão anterior, eles repetiram com um erro maior ainda. Eles diziam que a culpa era das cooperativas, que esse sistema era um sistema incontrolável, e prometeram imediatamente resolver o problema, mandando embora as cooperativas e substituindo por um outro tipo de profissionais. Todos nós imaginávamos, e eles mesmos chegaram a dizer em alguns momentos, que a substituição seria feita por médicos concursados, enfermeiros concursados. E criticavam o governo anterior por não ter esta opção. Muito bem. Isso foi em 27 de janeiro de 2009. Nós estamos agora em 13 de dezembro de 2012. Correu todo o ano de 2009, todo o ano de 2010, 2011, e estamos no final do ano de 2012. E o que nós estamos vendo na rede hospitalar da cidade? O mesmo caos que se reclamava da gestão anterior. O que aconteceu? A Secretaria de Saúde optou por uma política de terceirização dos recursos humanos. Terceirização não mais por cooperativas, eles continuam frisando isso, mas escolheram uma outra modalidade para suprir. Na engenharia política do atual governo, eles resolveram apresentar esta casa, como aconteceu em 2009, um projeto para a criação, para a autorização do funcionamento de organizações sociais. A organização social ela já existe ou passa a existir a partir daí, mas para assinar um contrato de gestão com a Secretaria Municipal de Saúde, com a Prefeitura, era preciso que houvesse uma lei que permitisse isso. Esta lei foi aprovada contra o voto de 8 vereadores, dentre eles o meu voto, e a lei dizia que só poderíamos colocar recursos humanos em unidades novas ou no programa de saúde da família. Muito bem. A Prefeitura começou a criar e apresentar um projeto novo, a construção de clínicas da família, a construção de UPAs, mas na rede hospitalar continuava o problema. O que tentou fazer a Secretaria de Saúde? Tentou burlar a lei e contratar para substituir esses profissionais, já que sabíamos que pelo número de aposentadorias, nós tivemos nos últimos anos um número enorme de aposentadorias dentro da Secretaria Municipal de Saúde. Em torno de 600 pessoas se aposentaram por ano na Secretaria de Saúde. E a substituição teria que ser feita através de quê? De concurso público. A Secretaria não optou por isso. Em defesa, eles alegam que fizeram concursos públicos. É verdade, fizeram concursos públicos. Por exemplo, para médicos, fizeram concurso público com um salário de R$ 1.400. R$ 1.400 por 24 horas de trabalho. Entretanto, resolveram contratar as organizações sociais. E aí, tentaram impor as contratações por OS para os hospitais. Na época, o Sindicato dos Médicos entrou na Justiça com uma ação contrária a essa posição. O juiz deu um ganho de causa à tese de que era proibido colocar recursos humanos de OS nesses hospitais. E aí surgiu uma solução milagrosa. Qual foi a solução milagrosa? Vamos ter que contratar médicos, enfermeiros, técnicos e administrativos de outra maneira. Então, eles resolveram fazer isso através de uma instituição respeitabilíssima na cidade, que é a Fundação Oswaldo Cruz. Mas surgia um outro problema. A fundação
que trata de recursos humanos dentro da Fiocruz, que se chama Fiotec, ela não tem autorização legal para contratar profissionais e colocar a serviço dos governos, tanto estadual, como municipal, como federal. Então, a Secretaria usou um sofisma. A Secretaria resolveu dizer o seguinte: nós temos que fazer um estudo científico sobre as emergências, para dar um novo padrão às emergências do Rio de Janeiro. Então, firmaram um convênio. Aliás, firmaram vários convênios com a Fiotec. Segundo o Tribunal de Contas, e aí a informação é do Tribunal de Contas, a Secretaria firmou o contrato 06/2009 para a contratação de pessoal por 24 meses, no valor de R$ 61.059.754. Depois, isso foi em maio de 2009. Depois, em fevereiro de 2010, um segundo contrato chamado de Fiotec 2, no valor de R$ 130.630.124. E aí fizeram um terceiro convênio, Fiotec 3, mais R$ 188.804. E depois, em fevereiro de 2012, um novo convênio, Fiotec 4, no valor de R$ 65.385. Acontece que ela precisava suprir os buracos dentro da rede. Faltavam médicos, enfermeiros, auxiliares. E aí, esses profissionais, contratados por convênio, pelo regime seletista, pela Fiotec, passaram a exercer a função substituindo, cobrindo os buracos dentro das 4 emergências: Miguel Couto, Salgado Filho, Souza Aguiar e Lourenço Jorge. Para se ter uma noção, hoje no Lourenço Jorge, 75% dos médicos da emergência são contratados pela Fiotec. No Salgado Filho e Miguel Couto, 36% são Fiotec. No Souza Aguiar, em torno de 20%. E, com isso, acharam que o problema estava resolvido. Então, esses profissionais estavam ganhando para fazer pesquisa nesses hospitais. Acontece que, num determinado momento, a Fiotec foi avisada de que ela estava sendo usada como uma barriga de aluguel. Ou seja, ao invés de contratar por uma cooperativa, como eles criticavam do governo anterior, eles estavam contratando por uma instituição com o nome fantasia, de profissionais que estariam fazendo uma pesquisa para a Secretaria de Saúde. O que acontece é que continuaram as demissões, continuaram as pessoas se demitindo, e a carência de médicos nos hospitais da Prefeitura é clara. A falta de clínicos, a falta de anestesistas, nas maternidades, por exemplo, a falta de pediatras, a falta de ortopedistas, sempre os diretores dessas unidades sendo obrigados a recorrer a contratações por Fiotec. Hoje esse contrato está suspenso. Perguntamos aqui na audiência pública da Comissão de Orçamento, perguntamos ao secretário Range qual era a posição da Secretaria em relação a isso. Se ele confirmava que esses contratos iam ser extintos e quais seriam os substitutos. Disse o secretário, com uma resposta pouco elegante, que esse era um problema dele que ele iria resolver. Ele esquece que não era um problema dele. É um problema do cidadão que vai ser atendido e não encontra médico lá. Então, ainda não confirmado e não dito pela Secretaria de Saúde, nós fomos informados pela Fiotec que, desde o início de novembro, a Fiotec está chamando esses profissionais e rescindindo todos os contratos, dando aviso prévio a esses seletistas. Então nós teremos, até o final de dezembro, até a última semana de dezembro, todos esses mais de 3.000 profissionais com aviso prévio. E a nossa pergunta e a nossa preocupação é a seguinte: quem serão os substitutos desses médicos, por exemplo, na emergência? 75% do Hospital Lourenço Jorge é constituído por esses médicos, que evidentemente, sabendo que não tem emprego, não vão participar do seu trabalho acabou. E aí, não pode o prefeito chamar esses profissionais que foram embora com aviso prévio de vagabundos. Eles não são vagabundos. Eles simplesmente
vão procurar outro lugar para trabalhar, já que a prefeitura não vai poder manter esses contratos. A nossa preocupação é exatamente essa. A prefeitura teve de 2009 para cá 4 anos para resolver esse problema, através da única solução que existe, é o concurso público. Bom, mas o profissional não está motivado pelo concurso público. Sim, se houvesse a secretaria já resolvido um problema, que a cada ano nós temos apresentado emendas aqui, que é o plano de cargos, carreiras e salários dos profissionais de saúde, da prefeitura, esse problema poderia estar resolvido. A prefeitura resolveu o contrário, resolveu fazer um concurso. Concurso esse em que ela resolveu pagar R$ 1.400 aos médicos. O resultado, senhores, é que nós estamos fazendo um alerta, acabei de enviar esta semana para a Secretaria de Saúde, através da presidência da Casa, um requerimento de informações para que, oficialmente, a Prefeitura nos responda, a Secretaria de Saúde, como será a solução desse problema. Já que ficou muito claro com essa situação que a política de recursos humanos focalizada pela Prefeitura este ano na área da saúde é um fracasso, um completo fracasso. Esta era uma das razões do pedido de CPI que fizemos aqui, sobre uma CPI sobre a política de recursos humanos. Então, nós queremos alertar aos nossos colegas, estamos fazendo esse alerta publicamente, de que teremos problemas no atendimento se este fato se confirmar. Ou seja, teremos que ter médicos atendendo as emergências e toda a quantidade de médicos hoje lotados na Secretaria de Saúde, trabalhando nessas emergências, são médicos que vão embora porque o convênio acabou. A princípio a Secretaria tentou negar isso, mas a própria Fiotec já confirmou oficialmente, através do seu presidente, professor Paulo Gadelha, e nós precisamos de uma solução. E mais uma vez a solução está no pedido, nas emendas estamos apresentando ao orçamento. Nós estamos apresentando e solicitando hoje até a assinatura dos nossos colegas num pedido de destaque para a discussão dessas emendas, que são as emendas que a gente pede: o plano de cargos, carreiras e salários para a saúde, o concurso público, evidentemente com salário compatível. Por que a prefeitura paga, através da Fiotec, 5.500 a um médico? E é o mesmo médico, no mesmo local de trabalho, com o mesmo serviço, só que é estatutário, que cometeu o crime de fazer o concurso público, nós estamos pagando R$ 1.400. Então, é uma situação grave, não é uma situação como foi dito anteriormente, isso é uma crítica, é uma denúncia eleitoreira, é período eleitoral já passou, as pessoas que foram eleitas já foram, as que não foram eleitas já não foram, então não existe mais conotação política eleitoral em relação a isso. E o governo tem a obrigação de resolver, para que nós não tenhamos depois o que vimos agora no INTO. O INTO aconteceu o mesmo problema. Eles construíram o prédio, gastaram dinheiro com a obra, deram dinheiro para a Delta, compraram os equipamentos, mas não contrataram os recursos humanos. Então nós estamos diante desse problema e eu espero que as autoridades tenham uma postura um pouco diferente. Eu já falei isso na oportunidade. Lamentavelmente, a postura de alguns secretários que vieram aqui durante as audiências públicas da Comissão de Orçamento foi uma conduta muito pouco republicana, para sermos delicados em relação ao tipo de conduta que foi tomada. Eu não tenho a menor dúvida de que nós estamos diante de um impasse na área da saúde, impasse esse que nós estamos discutindo aqui há 4 anos, e que a Prefeitura optou pelo caminho errado, pelo caminho que não seria o melhor. Por isso eu peço aos nossos colegas que nos colaborem assinando nosso requerimento de destaque para as emendas que vão ser discutidas e que nós possamos ter uma solução que precisamos ter a partir do final do ano, porque nós não podemos esperar o novo governo, que é o antigo. Nós temos que resolver isso antes, para que a população não tenha que sofrer o mesmo que nós vimos ali agora no INTO, porque depois as autoridades se apresentam dizendo que, tendo uma modificação igual à da seleção brasileira, a solução que o Ministério da Saúde deu lá para o INTO, a primeira solução é exatamente essa: demitir ou solicitar ao diretor do INTO que se demitisse. Não é mudando a direção da unidade de saúde que vai resolver o problema. Este problema da carência de recursos humanos é único e exclusivamente
de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde. Muito obrigado, senhor. E solicito àqueles colegas que quiserem participar da visita que o tio Carlos falou, nós gostaríamos de visitar as unidades de saúde para sabermos ao vivo e a cores essas informações e outras que provavelmente nós vamos descobrir ao chegar na unidade de saúde. Muito obrigado, senhor. Não tendo o orador utilizado todo o tempo destinado à segunda parte do grande expediente, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a presidência suspende a sessão até às 16 horas. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento número 1964, de autoria da vereadora Carminha Jerominho, que requer a mesa diretora na forma regimental, seja concedido o conjunto de medalhas Médio Pedro Ernesto ao Dr. Ângelo Viana Lorenzini, médico. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Pela ordem, senhor presidente. Esgotada a pauta do prolongamento, passa-se a ordem do dia. Pela ordem, nobre vereador, Dr. Jorge Manaia. Queria justificar a ausência do vereador Leonel Brizola por problemas de saúde com seu pai. Justificada a ausência do nobre vereador Leonel Brizola Neto. Em tramitação especial em regime de urgência, em segunda discussão, projeto de lei número 1552/2012, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o aporte de recursos em favor de parceiro privado para a construção e aquisição de bens reversíveis com a finalidade de viabilizar a implantação do veículo leve sobre trilhos, VLT. A matéria está em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Exige o quórum de maioria absoluta dos senhores vereadores. A votação será procedida nominalmente. Votação liberada. A presidência solicita aos senhores vereadores que encontram-se nas dependências da Câmara para que venham ao plenário. Estamos em processo de votação do primeiro projeto da pauta, cuja votação é nominal. Encerrar a votação. Encerrada a votação. Votaram sim 16 senhores vereadores, não 5 senhores vereadores. Não há quórum para deliberar sobre a matéria, mas há quórum para prosseguimento dos trabalhos. Passa a matéria seguinte. A presidência refaz a fala. Esse projeto está sobrestando a pauta. Não será possível passar para outra matéria sem deliberarmos sobre essa. Vou proceder a uma nova verificação. A presidência solicita aos senhores vereadores que registrem sua verificação. Estamos no processo de verificação. Que registre suas presenças, por favor. Necessária a presença de 26 senhores vereadores.
Presente, 27 senhores vereadores, acordo para deliberar sobre a matéria. Repõe em votação o projeto de lei número 1552/2012, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o aporte de recursos em favor de parceiro privado para a construção e aquisição de bens reversíveis, com a finalidade de viabilizar a implantação do veículo leve sobre trilhos, VLT. Em votação a matéria. Votação nominal. Como voto, senhores vereadores. Fala no microfone. Quinta-feira, todo mundo escutando. Encerrada a votação. Votaram sim 8 senhores vereadores, não 3 senhores vereadores. Pela ordem, senhor presidente. Não acordo para prosseguimento dos trabalhos. A presidência, antes de encerrar a presente sessão, declara prorrogado o segundo período ordinário de sessões da 4ª sessão legislativa da 8ª legislatura e convoca a sessão ordinária para a próxima terça-feira às 14 horas. Está encerrada a sessão.